Estudo bíblico. Gênesis 7 verso 22. Com certeza. Aqui está um estudo bíblico sobre Gênesis 7, 22, com foco na tradução Nova Almeida atualizada, 2017. Gênesis 7, 22, o fôlego da vida e o juízo divino. Introdução. O capítulo 7 de Gênesis narra o evento cataclísmico do dilúvio, um juízo divino sobre a iniquidade da humanidade e da criação. Dentro deste contexto dramático, o versículo 22, tudo o que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu, serve como um testemunho sombrio da extensão do julgamento. Ele se insere após a descrição da entrada de Noé e sua família na arca e o início das chuvas, culminando na extinção de toda a vida terrestre que não estava protegida pela providência divina. Este versículo encapsula a finalidade e a abrangência do juízo, destacando a soberania de Deus sobre toda a vida. Contexto histórico. O dilúvio, conforme descrito em Gênesis 7, ocorre em um mundo profundamente corrompido pela maldade humana, a ponto de Deus se arrepender de ter feito o homem. Gênesis 6:6. A ordem para Noé construir a arca e reunir os animais reflete um ato de preservação e um novo começo. A escolha de animais puros e impuros, a instrução para que entrassem de 2 em 2, ou 7 pares de animais puros, e a própria construção da arca com detalhes específicos, demonstram a meticulosa preparação divina para este evento. O versículo 22, portanto, se situa no ápice do juízo, onde a terra, antes repleta de vida, é purificada pela água, deixando apenas aqueles que Deus escolheu preservar. A menção de fôlego de vida em suas narinas evoca a própria criação do homem e dos animais por Deus, conforme descrito em Gênesis 2, ressaltando que a vida é um dom divino que pode ser retirado. Interpretação e aplicação. Do ponto de vista da teologia protestante trinitária, Gênesis 7:22 revela a santidade e a justiça de Deus, que não pode tolerar o pecado. A morte de toda a vida terrestre que não estava na arca é uma demonstração clara da gravidade do pecado e da consequente necessidade de juízo. O fôlego de vida em suas narinas, que foi retirado, é a própria essência da vida dada por Deus, e sua extinção sublinha a autoridade soberana do Criador sobre a existência. Para os crentes contemporâneos, este versículo nos chama a refletir sobre a realidade do pecado em nossas próprias vidas e no mundo. Ele nos lembra que Deus é tanto um Deus de amor e misericórdia, que providenciou a salvação através de Noé e, em última instância, através de Jesus Cristo, quanto um Deus justo que julgará o mal. A preservação de Noé e sua família na arca prefigura a salvação que temos em Cristo, que nos protege do juízo eterno. A aplicação prática reside em viver em obediência a Deus, reconhecendo sua soberania sobre a vida e a morte, e buscando a redenção que Ele oferece, para que, como Noé, possamos ser encontrados justos diante dele e herdar a vida eterna. Referências cruzadas. Gênesis 6:17. E eis que eu trago um dilúvio, águas sobre a terra, para destruir de debaixo do céu toda a carne em que há fôlego de vida. Tudo o que há na terra morrerá. Esta referência estabelece a intenção divina de destruir toda a carne em que há fôlego de vida, antecipando o que é afirmado em 7:22. Ela reforça a ideia de que o juízo do dilúvio foi abrangente, afetando toda a vida terrestre que possuía a respiração da vida, um conceito fundamental ligado à criação e à soberania de Deus. Apocalipse 21:1. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O fim do primeiro mundo pelo dilúvio, com a destruição de toda a vida terrestre, encontra um eco em Apocalipse, onde o primeiro céu e a primeira terra também passarão. No entanto, a promessa de um novo céu e uma nova terra, sem a morte ou o sofrimento, oferece a esperança redentora que contrasta com o juízo do dilúvio. Enquanto Gênesis 7:22 descreve a extinção da vida terrestre como um ato de purificação e juízo, Apocalipse 21:1 aponta para a restauração final e a vida eterna em um ambiente perfeito, onde o juízo não mais prevalecerá. Estudo bíblico. Eclesiastes 12:7. Com certeza. Aqui está um estudo bíblico sobre Eclesiastes 12:7, na tradução Nova Almeida atualizada, 2017, em português. Estudo bíblico. Eclesiastes 12:7, o retorno ao Criador. Introdução. O capítulo 12 de Eclesiastes apresenta uma poderosa e comovente descrição do processo de envelhecimento e da inevitabilidade da morte. O versículo 7, em particular, oferece uma imagem vívida e teologicamente rica do destino final do ser humano. E o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Este versículo surge como o clímax da metáfora poética que descreve a fragilidade e o declínio do corpo físico, servindo como um lembrete solene da nossa origem e do nosso fim último.
Ele se insere no contexto de um chamado urgente para que o indivíduo se lembre do seu Criador enquanto ainda está na juventude e nos dias de força, antes que a fragilidade da velhice e a certeza da morte se tornem dominantes. Contexto histórico e cultural. O livro de Eclesiastes, atribuído tradicionalmente ao rei Salomão, reflete uma profunda sabedoria sapiencial, explorando a natureza transitória da vida sob o sol. O autor utiliza uma linguagem figurada e alegórica para descrever a experiência humana, especialmente o envelhecimento. As imagens de guardas da casa, braços e pernas, moedores da boca, dentes, olhos que olham pelas janelas, visão, e o declínio da audição e do apetite, versículos 3 ao 5, são metáforas para o enfraquecimento físico que acompanha a idade avançada. A menção de a morada eterna, versículo 5, e a descrição do retorno do pó à terra e do espírito a Deus, versículo 7, ecoam antigas concepções sobre a origem e o destino do ser humano, presentes em diversas culturas do Antigo Oriente Próximo. A sabedoria de Israel, contudo, sempre enfatizou a relação pessoal e a responsabilidade para com o Deus Criador, distinguindo-se de visões puramente materialistas ou fatalistas. O capítulo culmina com a exortação final. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Versículos 13 e 14, reforçando a importância da fé e da obediência em face da finitude. Interpretação teológica e aplicação. Sob uma perspectiva teológica protestante e trinitária, o versículo 7 de Eclesiastes 12 ressalta a soberania de Deus como Criador e sustentador de toda a vida. A dualidade apresentada, o corpo retornando ao pó e o espírito retornando a Deus, aponta para a natureza composta do ser humano, criado por Deus a partir da terra, Gênesis 2:7, e vivificado pelo sopro divino. O pó representa a nossa materialidade, a nossa origem terrena e a nossa mortalidade, que, após a morte, retorna à condição original. O espírito, por outro lado, é a essência imaterial e vital que Deus infunde no ser humano. O seu retorno a Deus não implica em aniquilação, mas em uma prestação de contas e em um destino determinado pela relação estabelecida com o Criador durante a vida. Para o cristão, este retorno ao Espírito que o deu é entendido à luz da redenção em Cristo. O Espírito Santo, que habita nos crentes e os santifica, garante que, ao final da jornada terrena, o Espírito será acolhido por Deus, o Pai, através da obra redentora de Jesus Cristo. A aplicação contemporânea deste versículo é um chamado à reflexão sobre a brevidade da vida e a importância de viver com propósito e temor a Deus. Reconhecer nossa origem e nosso destino final nos impele a priorizar o que é eterno sobre o transitório, a buscar um relacionamento genuíno com o Criador e a viver de acordo com seus mandamentos, pois, como Eclesiastes 13 e 14 afirmam, o temor a Deus e a observância de seus preceitos constituem o dever essencial de todo ser humano, culminando no juízo divino. Referências cruzadas. Gênesis 2:7. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esta passagem em Gênesis é fundamental para entender a origem do ser humano, ecoando a ideia do pó que retorna à terra e do espírito, o fôlego da vida, que vem de Deus. Ela estabelece a base para a compreensão da natureza dual do homem e sua dependência do Criador, que é explicitada em Eclesiastes 12:7. 1 Coríntios 15:45 ao 47. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, porém, tornou-se espírito vivificante. O espiritual, porém, não vem primeiro, mas sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Este trecho do Novo Testamento, ao contrastar Adão com Cristo, reforça a distinção entre a origem terrena e a vida espiritual. A alma vivente de Adão, que se refere à sua constituição física e vital, é comparada ao espírito vivificante de Cristo. Eclesiastes 12:7, ao falar do retorno do pó e do espírito a Deus, encontra um paralelo na teologia paulina que distingue a nossa natureza terrena da nossa esperança espiritual em Cristo, que nos torna participantes de uma nova vida.